seguinte, ó, do ponto de vista de utilização de marketing pelas empresas sementeiras, eu classifico as empresas sementeiras, professor, em 3 grupos. Primeiro, existem aquelas empresas sementeiras que estão no mercado, cuja principal preocupação delas é com o produto semente e com a qualidade da semente. É o seu principal foco, é qualidade. E elas desempenham um ótimo papel, elas têm qualidade, funcionam bem. E esse bem é relativo, que por vezes a empresa enfrenta algumas dificuldades. Então, quando a gente olha, a gente tem a oportunidade de visitar uma empresa dessa, nós encontramos dentro da empresa diferentes departamentos como se fossem empresas separadas dentro da mesma empresa. Quer dizer, eu sou dono das gavetas aqui, da minha mesa, e eu não abro minhas informações com o colega, porque o que o RT tem que saber efetivamente de custos, de entrada, de saída, de fluxo de caixa, assim por diante, e outros departamentos. Então, empresa cuja visão principal, o foco é no produto. Existem outras empresas, professor, que a gente também conhece, que elas são focadas em vendas. Essas empresas, né, elas buscam efetivamente cumprimento de metas de vendas. Bom, todos nós buscamos metas de vendas, né? Quando a gente se coloca do ponto de vista, assim, do lado do empresário. Meta de venda tem que atingir, converter, virar em recurso aquilo ali. Mas o foco principal é pedido, é tirar pedido, é venda, e eu digo para os meus alunos, assim, que às vezes não é agronomia que você pratica empurroterapia, né? Desculpe até a expressão, não sei se o senhor vai concordar comigo, não é? Mas é empurroterapia. E, felizmente, existe um terceiro tipo de empresa sementeira, professor, que o senhor conhece, certamente conhece, porque o senhor é um consultor, né, muito reconhecido em nível de país também. O senhor conhece aquelas empresas sementeiras cujo foco principal são os clientes. E quem são os clientes? São os agricultores. Eles sabem que os agricultores são exigentes, hoje praticamente em nível de agricultura comercial no Brasil, e eu particularmente como engenheiro agrônomo, Giancarlo Possenti, né, não como professor da universidade, mas também eu digo isso na universidade, eu não separo pequena propriedade de grande propriedade, agricultura familiar e empresarial. Para mim, tudo é agronegócio. Eu conheço propriedades pequenas que têm contratação de mão de obra, cultivo de morango, de hortaliças, contratação de mão de obra. Eu conheço propriedades aí no centro-oeste que não contratam mão de obra, grandes que são tocadas pela família. Então, muito embora exista uma lei da agricultura familiar, mas os agricultores, eles têm a especificidade principal, que é fazer a produção e essa produção ter lucratividade. Então, existem sementeiros, a grande maioria deles, que enxergam. Então, são empresas voltadas para os clientes. Eles buscam atender às necessidades do cliente. O que o agricultor busca quando ele busca uma semente? O que ele quer, na verdade? Qual que é a sua necessidade? E a semente em si, professor, não é. O que ele quer efetivamente é estande de planta, produtividade, é o caminhão cheio para entregar para a cooperativa, no seu cerealista ou no seu armazém, lá na safra. É isso que nós sabemos, né? Exato. É isso que o agricultor busca. O agricultor sabe hoje, professor, que o melhor herbicida que existe e o mais barato que tem é estande de planta fechando rapidamente. Não é verdade? Né? Que verdade. Custa mais barato para ele. Então, e isso somente vai ser conseguido quando tiver uma semente com qualidade e a um preço compatível. Aí, nós falamos em 2 coisas, qualidade, falamos em preço. Veja que está implicitamente e subentendido aquele entendimento por parte da empresa da necessidade do cliente. Então, essa empresa adota conceito de marketing, esse sementeiro adota conceito de marketing e ele certamente passa a ser reconhecido no mercado. E aí existe uma gravação dos mapas mentais dos seus clientes com a sua marca, com a sua logomarca, com a sua identidade visual, com a sua empresa. E nós temos excelentes exemplos de sementeiros em nível de Brasil hoje fazendo um excelente trabalho. Talvez alguns aprenderam por conta própria, autodidatas, outros com assessorias, enfim, mas a gente tem excelentes exemplos. Enquanto outros, aqueles 2 primeiros casos, né, é sempre aquela correria, o financeiro tentando cobrar conta aqui para tapar lá, aquela coisa toda, né? Então existe também isso. Mas o mercado é amplo e o sol é para todos, né? Perfeito? Olha, professor, muito bem, muito claro. E o senhor tocou num ponto que é interessante. Recentes discussões, né, com o nosso grupo de pesquisa aqui, porque quando a gente vem de um evento ou de um congresso, muitos alunos falam, professor, essa história hoje de não se vender mais semente por quilo e vender semente por número, né, bags por número. E eu expliquei para eles que isso também já está ficando no passado, né? E a gente cai nessa informação que o senhor nos traz. A empresa de sementes hoje, a fornecedora de tecnologia na forma de sementes hoje, ela tem que passar a pensar em plantas nascidas. Então, você não precisa saber o quanto você vai receber de volume ou de peso ou de número. Você precisa de que em cada hectare plantado, você tenha o número de plantas nascidas
conforme a recomendação do obtentor. Então, essa é a visão de futuro de quem trabalha com sementes, que é o que o senhor disse que o produtor quer. Ele quer plantas nascidas, porque aí são plantas produtivas. Aí depois que ele está com o stand formado, ele fala, bom, agora deixe eu conduzir essa cultura para que lá no final eu acabe tendo o mínimo de perda dentro do esperado, porque quando eu falo assim, o produtor diz, esse material produziu só 60 sacos. Não, né? Se a gente tem tetos produtivos aí, como apareceu, eu esqueci o nome do produtor norte-americano, produziu acho que 213 sacos de soja por hectare, se ele produziu, é possível, né? Então, nós estamos simplesmente perdendo em algum lugar essa capacidade. O Brasil já cresceu muito em termos de produtividade, mas o que a gente tem que fazer é isso. Então, a indústria hoje, ela tem que pensar mesmo no produtor. E eu gostei muito bem da estratificação e da classificação, né? A empresa que pensa só na qualidade, a outra que pensa só no volume e aquela que pensa no agricultor. E aí quem está ouvindo vê onde que se encaixa ou aonde quer se encaixar, né? Isso é um bom chamariz, né, Pocente, para que as empresas pensem no futuro. Bom, eu quero seguir por esse rumo, esse é um caminho que traz bons resultados, porque o produtor, ele não pode mais ser visto como um cliente, mas sim como um parceiro comercial, né? Porque nunca acaba essa relação de produção e o uso das sementes para que haja um bom desempenho das lavouras. Muito bem explanado, com uma facilidade imensa, professor. Ficou bem claro e acredito que quem esteja nos ouvindo aqui também tenha tido essa sensação.